Então, a gente já planejou iniciar agora as aulas. A aula, no caso. E primeiro, para começar, eu vou me apresentar. O meu nome é Camila. Eu sou estudante do Instituto Federal no ensino médio, integrado ao técnico em informática. Assim como eu sou bolsista no projeto de leituras e estudos orientados na área de ciências humanas do professor Giovanni, junto com a Patrícia, que também é minha colega. Então, como tema do nosso projeto, a gente decidiu abordar a filosofia nihilista. E para dar uma introdução, primeiramente, de toda a filosofia para vocês, a gente decidiu iniciar antes, no primeiro encontro, com a peça de Édipo Rei, e agora Antígona, que seria a terceira peça, a terceira história, terceiro livro de Sófocles, da trilogia tebana. No caso, ela seria o último livro da trilogia tebana, que é a trilogia de Édipo Rei. Mas uma história pode muito bem ser lida sem a outra. Vocês já vão entender o porquê. Primeira coisa a ser falada é sobre Sófocles, que é o autor da peça, que ele foi um importante dramaturgo grego que nasceu entre 496 a.C. na cidade de Colono. Colono, para vocês saberem, é a peça que é onde se passa a segunda peça da trilogia tebana, no caso, Édipo em Colono. Em 468 a.C., ele escreveu 123 peças. E só que só 7 vieram parar aqui com nós. Entre as 7 são as que a gente está comentando agora. E nisso ele teve 24 conquistas. Então ele foi muito importante na época em que ele escreveu as peças, quanto está sendo agora. Para você ter noção, ele teve 24 conquistas na carreira dele, como escritor, como dramaturgo. Então, agora, introduzindo Antígona. Ela é uma história que ela se passa após a morte dos irmãos. Então, já de início, você tem a notícia que os irmãos Eteocles e Polínice morreram. Esses irmãos, eles são filhos de Édipo e Jocasta, os protagonistas de Édipo Rei. Eles se matam depois de lutarem contra si. E sendo pelo fato de que Eteocles, ambos morreram, no caso, para defenderem a coroa. Ambos queriam ser reis. Só que Eteocles, ele queria a favor de Tebas, ele queria ser o rei de Tebas, assim como seu irmão. Só que ele lutou por Tebas. E não contra, como foi o caso de Polínice. Por isso que ambos se enfrentaram. Em que no final, um é glorificado e o outro o cobre de infâmia, como diz Antígona. Um é glorificado pelo fato de que lutou a favor de Tebas. Por ter lutado por Tebas, ele foi visto como um herói, enquanto seu irmão, que queria o trono, assim como ele foi jogado para os cães por não ter ficado junto a Tebas, ter se alistado a um exército inimigo. O herói glorificado, Eteocles, ele receberá uma devida homenagem e um sepultamento. Então, vai ser preparada uma grande cerimônia com todos os direitos, todas as homenagens que o morto deveria receber. E ao contrário de seu irmão, Polínice, a quem deverá ficar para as aves em sepulto, passos para os cães ou em espetáculo para os olhos, como diz Creonte, o rei de Tebas. Antígona, que ela não irmã dos dois. Se vocês não lembram, o Jocasta e Édipo, eles tiveram 4 filhos. Eteocles, Polínice, Ismene e Antígona. A Antígona, ela não concorda com a declaração do rei, o Creonte, e decide sepultar o irmão. Porque ela faz isso com a intenção de... Porque ela acredita que essas ordens dadas pelo Creonte, elas não são capazes de ultrapassar as ordens divinas, as ordens dos deuses, visto que ele é só um mortal. Porque,
de acordo com ela, pois elas não são de ontem nem de hoje, mas sempre vivas, nem se sabe quando surgiram, fazendo que fosse uma criação dos deuses. Diz Antígona a Creonte, quando mesmo questiona o porquê dela querer sepultar o irmão, por que ela irá sepultar seu irmão. Quando Creonte descobriu as atitudes de Antígona, ele, pelo fato dela ter ido contra essas ordens, ele decidiu trancá-la em uma caverna para ficar com a morte que, de acordo com ela tanto ama e aprecia. Seu filho, Aemon, é noivo de Antígona e vai tentar fazer com que seu pai repense. Só que temos que lembrar que estamos contando a história que se passa na Grécia Antiga e uma sociedade bem machista. Então, Creonte, ele tira sarro, vamos dizer assim, seu filho. Já falando que o mesmo, ele está se tornando escravo de uma mulher, ficando louco por conta de uma mulher. Só que, no entanto, Tibérias, que é o profeta do lugar, vai e avisa ele sobre a possível ira dos deuses que irá recair sobre o mesmo se não seguir as honrarias. Então, Creonte, ele vai retirar Antígona da sua prisão. Só que quando chega lá, ele encontra enforcada sobre um tecido e seu filho está junto a ela. Ao ver a situação, Aemon pega sua espada e vai tentar matar seu pai. Ao não conseguir, ele dá uma facada em si mesmo, morrendo ao lado de sua amada. A notícia a notícia vaza, né? E a sua mãe, a mãe de Aemon, ao descobrir sobre a morte de seu filho, também se mata. E o Creonte, ele comendo pela culpa, pede aos seus servos que o abandonem, dando um fim a essa história. Tem um trecho da morte de Aemon que eu coloquei no slide, que seria: sem conselho, rebelando contra si mesmo, transtornado como estava, ajusta a espada ao flanco e a introduz até a metade. Ainda na posse de si, estende os braços languidos à noiva. Também morto junto à morte. Tomba morto junto à morte. Antígona, ela é uma história bem curtinha. Ela é bem pequena, na verdade. Que tem só 95 páginas e ela é uma história que tem versos. Depois se vocês não entenderam algumas coisas da história em si, liguem o microfone ou avisem, que aí eu paro de falar e escuto vocês, tento tirar as suas dúvidas. Mas eu queria abordar alguns assuntos que eu acho muito importantes que ocorreram dentro da história, que seria o feminismo presente na obra, o destino ou ação e consequência, então o direito divino ou direito natural. Primeiro ponto, alguns conceitos que eu queria passar para vocês antes da gente debater sobre esses pontos, que seriam: a história, ela se passa na Grécia Antiga, uma sociedade machista, vamos dizer assim, durante o século de Péricles, que foi o século que foi iniciado a democracia. Só que a democracia deles não era como a nossa. A democracia deles era uma democracia em que você só tem voz, você só tem direito ao seu voto se você for homem. Então, Antígona, ela é uma história escrita com uma personagem mulher, uma protagonista mulher, que mesmo naquela sociedade que não é dado o direito da mulher de ter voz, ela tem e ela vai com seus direitos, ela adquire esse direito por conta própria. Para início dessa conversa, tanto que Antígona, ela é dada muitas vezes como uma mulher maluca, como uma mulher irresponsável. E a sua irmã, Ismene, no início dessa história, ela tenta alertar
a Antígona, dizendo a seguinte frase. Calma aí. Que põe isso na sua cabeça. Mulheres somos, não podemos lutar com homens. Isso representa, isso mostra como que estava a situação, como que estava o patriarcado naquela época, em que era imposto e colocado na cabeça das mulheres como que elas não podiam lutar contra homens, não podiam levantar ou erguer a sua voz em relação a esses fatos. Foi exatamente o contrário disso que a Antígona fez. Isso também é muito presente no movimento feminista, e dentro deles estão abordados, e dentro disso, entra algumas coisas que, dentro desse tópico, já dá para ser inserido o segundo, que seria destino ou ação e consequência. Durante toda a narrativa, Creonte e Antígona, eles são avisados sobre seu destino, eles são comunicados sobre o que vai acontecer caso eles seguirem com as suas atitudes, mas eles ignoram isso. Creonte, ele não acredita nem um pouco quando Antígona diz para ele o que irá acontecer sobre a ira dos deuses sobre ele, quando mesmo se recusar a dar todas as honrarias para seu irmão. Assim como Aemon faz com seu pai. Mas será que isso não tem a ver com o fato dela ser uma mulher? Será que esse fato de Creonte não acreditar em Antígona não se dá pelo fato dela ser mulher? E entra outro ponto nisso, como é que a Antígona, ela mesmo sendo uma mulher que não era considerada uma cidadã para a época, foi capaz de mostrar para as pessoas o quão errado, vamos dizer assim, estava sendo o governo de Creonte. Passando para o segundo tópico, há uma correlação entre a história de Antígona com a história de Édipo Rei. Na história de Édipo, ele sabe sobre seu destino, assim como seu pai Laio, e ambos fogem dele, fazem de tudo para evitá-lo. Mas, mesmo assim, esse destino se realiza. Ao contrário do que acontece com a história de Creonte e Antígona, já que eles sabem sobre o que vai acontecer e não fogem. Eles aceitam e eles vão para frente. Só que, bem, isso quer dizer o quê? Será que o destino ele pode realmente ser mudado? Ele não pode? As nossas ações são realmente o que ditam as consequências ou tudo já está pré-definido? E outra coisa, que era um outro ponto que eu queria abordar, e também é bem ressaltado na história, que seria o direito divino, ou direito natural, que também ele pode ser considerado como direito natural, que é o justnaturalismo, que ele é dado por Antígona como o nosso direito de enterrar os mortos é uma prática divina, uma prática natural do humano. Então, ele tem que ser feito contra o direito positivo, o do positivismo, em que é exercido por Creonte, naquela história de eu sou o rei, então você tem que me obedecer, independentemente dos seus motivos, das suas crenças e do qual seja a razão por tal feito. Basicamente, esses são os pontos em que eu queria debater hoje. Lembrando também que a história ela se passa dentro da mitologia grega, em que eles eram politeístas e não era como o cristianismo de hoje em dia, em que existe o bem e o mal e que Deus fez isso para punir, para não punir, porque os deuses não puniam. Eles tinham mais uma pegada humana. Então, eles erravam, os deuses daquela época, eles erravam, eles acertavam, eles traíam, Então, não é a mesma coisa de hoje em dia. A gente vale lembrar isso também. No mais, esses são os pontos que eu gostaria de abordar hoje. Então, por favor. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Como que funciona, como você acha que
o fato da Antígona ser uma mulher influenciou na história, ou não, ou deixou de influenciar na história? Você acha que essa personagem foi importante para os dias de hoje? Coloca no chat que depois a gente passa para o próximo tópico. No caso, eu só vou voltar para lá para ver a opinião de vocês. Que nem a Camila falou, eu acho que sim, o fato dela ser uma mulher influenciou na história, isso não seria de surpresa nenhuma. E mesmo ela sendo contrariada, sendo vista como a errada da história, ela continuou com as suas crenças e foi em frente, realizando o que ela realmente acreditava ser certo para a morte dos irmãos dela. E então a gente pode pensar, se os irmãos delas estavam brigando, já foram pessoas nem um pouco sensatas em brigar pelo poder. Ela ainda teve o direito negado de enterrar o seu outro irmão. Ela não, só queria poder realizar o desejo dos deuses, que era o que ela acreditava, e honrar a memória do irmão, que por mais que não tivesse lutado por Tebas, continuava sendo o irmão dela. Eu não sei o que vocês acham. Outro ponto também dentro do feminismo é que tem um artigo que diz que as relações de Creonte para Antígona, elas estão associadas ao conceito da dominação, aliado à sua autoafirmação. Então, ele realmente... Será que ele acredita em Antígona ou deixa de acreditar nela por ela ser mulher? Pelo fato de que... Ou pelo fato que ele quer mostrar-se dominante na relação e não deixa ela ter uma voz nisso? Enfim, o que vocês acham? Precisamos saber a opinião de vocês, gente. Vamos lá? Quero escutar a vozinha de vocês. A gente dá as boas-vindas também, né, a professora Noemi, ao professor Michelangelo, que estão participando ali conosco. Mas acho que, gurias, vocês, né, trazem alguns pontos que são bem atuais, né, e acho que a função da leitura dos clássicos, aqui como introdução a nós falarmos depois do niilismo, nos ajuda justamente a contextualizar os novos problemas, né. O feminismo provavelmente é um problema contemporâneo que a gente volta lá para a obra, né, e percebe que o Sófocles problematiza isso, né, a herança, enfim, a mulher como dependente seja do esposo ou depois dos filhos, que ficava com a propriedade, né, na sociedade grega. Acho que vocês fazem bem essa ponderação, acho que estão, né, bem no caminho certo nesse aspecto. E aqui, quando tu colocou, né, Camila, a dicotomia entre destino e consequência, ou seja, se o pai do Édipo fugiu, né, e acabou acontecendo o que estava previsto, ou a Antígona não seguiu, aqui é a questão da historicidade, né, e como que a sociedade era ensinada a cada um seguir o seu quadrado e a não questionar isso. E seguindo ou não seguindo ia acontecer, né? Então o tema do destino ele é um tema talvez mais contemporâneo, né, na sociedade brasileira do que os demais. E aqui o direito divino, né, o direito natural, nós estamos em um momento de muita discussão sobre isso, né? Retorna, né, essas explicações mais mitológicas que a filosofia não supera, né? Ela insere um novo modo de pensar, de refletir, de questionar como resposta também à mitologia, mas eu acho que vocês pontuam 3 pontos assim fundamentais. Eu acho que são bem interessantes para a gente pensar, e quando a gente for tratar depois, quando vocês forem abordar o niilismo, não esqueçam de puxar esses 3 elementos que dá muito tempo para discussão. Sim, sim. Eu acho que se ninguém tiver mais nada a acrescentar os pontos importantes na história da Antígona, a gente pode ir para a apresentação do niilismo e introduzir esses pontos no próprio niilismo. O que vocês acham? Tem uma pergunta. Pode fazer, professor. Tudo bem com vocês? Boa tarde, então, a todos e a todas, né? Estou feliz em poder acompanhar um pouquinho, cheguei um pouquinho atrasado aqui, daí eu
estava quietinho, só escutando aqui, mas estou bem feliz em poder acompanhar um pouquinho. Eu vi que a Camila falou do patriarcado. Assim, ó, a minha pergunta, Camila, eu não sei se eu vou, de repente, exagerar na minha solicitação, se tu pudesse retomar a tua fala do patriarcado e falar um pouquinho mais sobre ele nesse contexto, pode ser? Como assim, professor? É que eu entrei bem nesse momento que tu estava falando, Falar como... eu não entendi o que tu estava falando sobre o patriarcado desse momento. Ah, tá. Quando eu falei sobre o patriarcado, eu estava me referindo a como ele implica, como ele, como posso dizer? Como ele faz referência ao modo em que a gente vê as coisas, como que eram vistas as coisas. A Antígona, ela era uma garota inovadora, certo? Ela pensava por conta própria, ela tinha as próprias ideias e ela defendia isso. Ao contrário da sua irmã, a Ismene, em que é dito que tem uma frase que é dita pela Ismene para Antígona, que diz que põe isso na sua cabeça. Nós somos mulheres, não podemos lutar como homens. Isso mostra como que o patriarcado ele estava muito presente naquela sociedade em que as mulheres elas não tinham que era imposto para as mulheres como que elas não podiam se defender, não podiam fazer o que queriam porque elas eram mulheres, porque de acordo com esse sistema elas serviriam apenas para auxílio do lar, para cuidar da casa, para cuidar do marido e não para ter uma voz. Então esses são os pontos muito importantes que a história aborda, que ainda são temas muito recorrentes hoje em dia, que, como o professor Giovanni falou, é muito importante, porque essa é um pensamento antigo, muito antigo, porque a história foi escrita 5 séculos antes de Cristo. Já estamos no século XXI e ainda tem pessoas que têm essa mentalidade. Então, respondida essa pergunta, professor? Para contribuir ao que a Camila falou, né, pegando aqui uma fala do Creonte na Antígona, a frase, né, cidadãos de Tebas, depois, né, das terríveis tempestades. E aqui a anotação que eu tenho da minha versão, que é mais antiga que a de vocês, da Martin Claret, essa traz como uma nota de rodapé, que é onde se traduz a palavra cidadãos de Tebas aqui. Na verdade, a palavra seria varões de Tebas, né? Então homens de Tebas. Então a gente percebe que, mesmo nessa atualização, nós temos uma cultura greco-romana, né? Isso não se nega, mas quando a gente atribui a democracia, ela nasce na Grécia, nós precisamos fazer todas as ponderações sobre o que era, né, a democracia da Grécia, até para evitar de repetir aquele modelo e poder compreender o que nós entendemos hoje por democracia. Mas esse elemento, né, do homem aqui como o cidadão, né, é muito forte na reflexão do Sófocles. Viu, Camila, ontem eu... Sim, você respondeu, eu consegui entender, obrigado, tá? Ontem eu e a minha esposa, nós começamos a assistir um seriado na Netflix que é sobre a Maria Madalena. Não sei se vocês chegaram a assistir. Não sei se você chegou a assistir. O início do seriado é no ano 33, depois de Cristo, que é justamente o ano que Cristo foi crucificado, né? E daí mostra a realidade das famílias naquela região da Palestina, né? Onde, bem como tu estava explicando, a mulher não tinha direito à voz, né? E daí a Maria Madalena, ela casou com... Maria Madalena, ela era de uma família
uma família, digamos assim, próspera lá daquela região, né? E ela casou com... Ela não queria casar com o cara, né? Mas ela casou com um cara chamado Ur, né? E na primeira noite do casamento, ela apanha do marido, né? E justamente ela apanhou porque na noite do casamento ela usou a palavra, ela falou, e ela não devia ter falado, porque mulher não devia falar. Né? E isso aqui, então, é 500 anos depois do que vocês estão trabalhando no século V AC, né? E daí aqui, esse fato que eu estou falando é no século I já, né? Mas o patriarcado, ele é um tema, assim, que ele é maior do que o capitalismo, do que o escravismo, do que o socialismo que a gente estuda, né? Porque ele passa tudo isso aí e ele se mantém até hoje, né? Se tu pegar, por exemplo, algumas religiões, né? Que seguem ao pé da letra, pegar o caso do judaísmo, né? Se eu não me engano, acho que foi a semana passada que eu escutei que o Edir Macedo, que é o bispo principal da Igreja Universal do Reino de Deus, que ele estava defendendo não sei se é o altar que falam, onde é que eles falam. O Giovanni me ajuda bastante nisso, né? Que o Giovanni fez teologia e tudo mais, né? Mas ele falou que as mulheres, hoje, estou falando semana passada, né? Ele disse que a mulher não pode ter mais do que o ensino médio, porque o chefe da casa é o homem. Não sei se vocês acompanharam isso, mas obrigado pela resposta, tá? Um abraço. Obrigada pela contribuição, professor. Eu acho que é um tema bem importante para ser levado hoje, para mostrar isso. E pelo comentário da Emily, sim, de fato, é uma coisa bem assustadora ser mulher. Mas eu acho que, no fundo, ouvindo a história de Antígona e como ela conseguiu a voz dela, só resta nos orgulhar por ser quem somos e erguer nossa voz sempre que pudermos para que a gente consiga derrubar o patriarcado, ou melhor dizendo, que já é um sistema muito ultrapassado. No mais, alguém tem alguma dúvida, um posicionamento, algum comentário, alguma coisa que lembrou ouvindo falar sobre isso? Gente, pode falar à vontade, tá? Então, o que achou parecido com a história do Ed? Por que você tem a contribuir sobre destino? Sobre o feminismo, ou o que vocês acreditam sobre o direito divino ou direito positivo? Acho que se ninguém tem mais nada a acrescentar, acho que a gente pode mudar de tópico, então. Só um pouquinho. Eu esqueci de comentar umas coisas. Eu sei que já tá ficando muito longo, já deve estar enjoando de Antígona, mas uma coisa que eu queria comentar é que um tema histórico agora, que pode ser abordado isso de o sistema, esse direito natural contra esse direito positivismo é na Segunda Guerra, né? Que Hitler contra o ódio, o antissemitismo, o ódio aos judeus pela religião deles, né? E outra coisa que eu queria comentar é sobre a fato do destino de ação e consequência. Vocês já pararam para pensar o que teria acontecido se de fato Creonte ele tivesse parado, se Antígona, antes de fazer tudo o que ela fez, ambos sentassem e conversassem e chegassem a um acordo? Não, olha, eu não vou prestar, sei lá, tipo, Creonte disse, vamos enterrar teu irmão, mas sem todas aquelas honrarias, só com algumas, de fato. Porque eles levantaram isso de
não, tem que ser assim, tem que ser aquilo, tem que ser como eu quero, tem que ser como você quer. E se eles tivessem chegado num consenso, será que eles teriam ainda o mesmo fim? Então, era isso que eu queria falar e agora a gente pode produzir o niilismo se ninguém quiser comentar mais nada. Acho que sobre isso que tu comentou, em base do que a gente viu em Édipo e em base do que a gente está vendo agora em Antígona, não importa as atitudes que eles tomassem, de uma forma ou de outra, eles iam chegar ao mesmo destino, porque estava profetizado aquilo, estava previsto para o futuro que aquele seria o resultado final. Eu acho que nesse mundo, onde Sófocles narra as histórias, talvez as atitudes, mesmo que não fossem as que foram tomadas, acho que o resultado seria o mesmo. Agora, no nosso mundo, onde a gente vive, creio que se realmente eles tivessem sentado e conversado simplesmente, provavelmente o fim não seria tão trágico. Olha só, pensando nisso, se eles tivessem sentado e conversado, eles não seriam eles. Então pode ser que o destino, tipo, deles seria outro, porque eles não seriam eles, seriam outras pessoas. Talvez você tenha razão. Faz sentido, faz sentido. É que naquela época eles também não tinham o costume de sentar e conversar, né? Era mais vamos matar antes de que seja tarde. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Acho assim como exercício, né? Até algumas pessoas assistindo o vídeo de vocês da semana passada, né? E questionavam assim, mas a propaganda era falar do niilismo e estavam falando, né, de Antígona. Mas no caso de Édipo Rei na semana passada. Mas eu acho importante pontuar, né, no sentido de esse exercício de reflexão que nós nos propomos, que vocês propuseram enquanto introdução ao grupo, ao tema, pensar algo, né, em termos filosóficos de um outro período, de um outro tempo, e vir construindo então essa relação. E um autor que vocês vão falar hoje, vão situar ali depois, e que nós vamos ter que voltar em muitos outros momentos, convidando os nossos professores, né, de literatura, nossos professores de sociologia, nossos professores de história, enfim, para falar sobre o niilismo nessas construções dessas áreas do conhecimento, né, aquilo que vocês vão anunciar também depois. Mas, por exemplo, o próprio Nietzsche, quando faz a grande crítica dele a Deus, né, não é ao Deus isso que as pessoas acreditam, mas é a construção da sociedade ocidental de uma ideia de um Deus regulador, e aí ele vai chamar, vocês recordam do que a gente falou disso, que de um certo rebaixamento das pessoas à condição de ovelhas, né, e vocês lembram que o cristianismo tem a questão do pastor e das ovelhas, e a uma vida humana subjugada, né, assim, sem decisões, sem liberdade, sem... Então, quando a gente chegar a tratar especificamente do niilismo que vocês vão apontar hoje, né, do Nietzsche, o niilismo ativo, então a gente vai ter que retrazer isso, e eu acho que a Antígona ela se torna bem mais atual, né, como um exemplo, enfim, de uma perspectiva de olhar hoje para questões que talvez eles ainda não se colocassem lá naquele momento histórico. Então, uma das frases de um livro que eu consegui encontrar para que a gente pudesse fazer a união entre esses contos de Antígona, Édipo, pro niilismo, é esse aqui, do livro A Ilha, do Aldous Huxley. E é uma citação muito interessante, é um livro muito interessante também, se vocês gostarem de ler, podem procurar. A citação é: o único grande mérito dos deuses, além de amedrontar os pássaros e os pecadores, é às vezes consolar os miseráveis, e às vezes consolar os miseráveis consiste nisso. Erguidos sobre estacas, temos que levantar a cabeça para vê-los. Ou seja, quando a gente está acreditando em algum ser maior, em alguma entidade que controle as nossas vidas, a gente está olhando para cima, a gente está olhando para frente, sabe? E é uma das grandes coisas
que o niilismo ativo, no caso, que é o que a gente vai ver hoje, ele tem como conceito, que é decidir o seu próprio futuro após descobrir que não existe nenhuma grande verdade absoluta. Então, a gente vai ter uma breve introdução do niilismo, e eu peço que se der algum problema, ou que se alguém falar alguma coisa no chat, vocês me avisem pelo áudio, porque eu não estou vendo a imagem, a chamada, no caso. Tá dando tudo certo por enquanto? Tá. Então, a gente vai fazer uma breve introdução e vai ser a um niilismo mais voltado para o niilismo de Nietzsche. Bom, o termo niilismo, ele é muito usado em vários domínios, tanto na política, quanto na religião, quanto a crítica a alguma cultura, alguma arte, alguma filosofia. Ele é muito usado também em obras, hoje em dia, obras cinematográficas, como tem um desenho na Netflix, eu não sei se vocês já chegaram a assistir, é um desenho adulto, que é BoJack Horseman. É um ótimo desenho que, de algumas formas, ele trata sobre o niilismo, assim como tem o mais conhecido também, que eu imagino que em algum momento todo mundo já teve algum contato, que é Rick and Morty. Enfim, ele está muito presente em todas as formas possíveis que você pode imaginar. Mesmo que você não veja, ele está ali, ele está nos nossos costumes, na nossa forma de acreditar, nas nossas críticas ao que nós estamos consumindo. Mas aí você me pergunta, ok, mas se eu vejo tanto esse termo, se eu vejo tanto essa vertente da filosofia, o que ela é? Por que ela aparece tanto? Por que ela é tão importante assim? Então, o niilismo, ele é uma corrente filosófica, como eu já havia dito. E como a própria palavra já diz, que o nihil, em latim, significa nada, ele acredita no vazio. Ou seja, não há uma verdade absoluta, como, por exemplo, um Deus ocidental que vá nos dirigir e que vá nos predestinar a tudo na nossa vida. E não é um simples fato que, quando descoberto, irá mudar toda a nossa vivência e entendimento do mundo. Não tem um objetivo na vida para descobrir algo, sabe? Tipo assim, não é como se eu, quando chegasse a uma certa idade, eu iria descobrir uma certa coisa e aquilo ia mudar totalmente a minha vivência, aquilo ia abrir a minha mente, eu ia entender o universo, eu ia entender como tudo funciona, eu ia entender a existência desse ser maior. Mas aí você me pergunta, se nada faz sentido e a gente está destinado a essa existência sem significado e sem propósito, quer dizer que toda a preocupação do nosso dia a dia é em vão e que a gente não tem nada a perder, então a gente pode simplesmente fazer o que quiser porque futuramente não vai ter consequências? Então, a gente tem um ótimo filósofo, ele não é niilista, ele é absurdista, mas ele deu uma ótima descrição de como lidar com a falta de sentido no mundo. A falta de sentido no mundo, ela pode ser lida de 3 formas diferentes. A primeira é a gente simplesmente ignorar tudo isso e continuar fingindo que tem um significado. Tem muitas pessoas, por exemplo, que elas não acreditam em uma divindade maior, mas quando elas percebem que aquilo faz elas se sentirem melhor, faz elas darem um sentido às suas ações, elas se forçam a acreditar e continuam acreditando para poder se sentir preenchido por dentro. Que, pela visão do Albert Camus, e também pela minha visão, é a mais difícil. Não é fácil você simplesmente ignorar a falta de sentido do mundo e continuar acreditando em alguma coisa. E nós temos a segunda, que é pesada, é um pouco complicada de se dizer, mas seria dar um fim à sua própria vida, que realmente é um dos jeitos que algumas pessoas veem de lidar com a falta de sentido no mundo.
é um grande problema da nossa sociedade contemporânea, na verdade, tanto que os índices estão aí para mostrar que a depressão, a ansiedade tem aumentado a cada vez mais, ou seja, as pessoas estão realmente com dificuldade para lidar com a falta de sentido no mundo. Eu não estou dizendo, tá, que depressão ou ansiedade são causadas por uma falta de sentido no mundo. Eu sei que normalmente tem alguma explicação biológica, mas algumas pessoas realmente entram em um pensamento muito profundo sobre isso e acabam entrando em um abismo e onde a única saída que eles veem é dar um fim à sua própria vida. E a terceira forma de lidar com a falta de sentido é a mais indicada, que seria se revoltar. Então, quando você se revolta, você não vai fugir da falta de sentido da vida. Você vai entender essa falta de sentido e essa falta de sentido vai fazer você se tornar livre. E é aqui, a partir desse momento, quando você percebe essa falta de sentido, você se revolta e você entende que a partir desse momento você pode se tornar livre, que nós entramos na última das 4 formas que Deleuze classificou para os conceitos do niilismo de Nietzsche, que seria o niilismo ativo. Só para poder dar uma introdução para vocês, eu acho que provavelmente nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais sobre essas outras 4 formas, e se vocês tiverem perguntas, vocês podem me perguntar, que seriam o niilismo negativo, o reativo, o passivo e o objeto de estudo de hoje, que é o ativo. Eu vou começar agora a explicar um pouco melhor o niilismo ativo, que é a partir desse momento que você percebe a liberdade. E é nesse instante que o mundo é visto como um palco para a sua vida se expandir. É nesse momento que você percebe que qualquer coisa, não qualquer coisa, mas que você pode criar a cada instante uma nova memória, uma nova atividade, ou uma nova forma de se expressar, de se relacionar com o seu grupo social. A cada momento, uma tela renovada pelo branco neutro está pronta para ser banhada pela palheta de cores, pela palheta de valores que cada indivíduo passa a ser responsável. E aqui entra uma parte bem complicada, que então nós seríamos os responsáveis por praticamente tudo que acontece nas nossas vidas. Seriam consequências das nossas atitudes. Se eu tomar uma atitude, futuramente eu vou ter que arcar com as consequências dela, porque é isso que significa ser livre. Ser livre é ter a possibilidade de fazer o que você acredita, mas, ao mesmo tempo, futuramente, arcar com o que isso pode te trazer. Eu acho que é mais ou menos isso, a introdução para o niilismo ativo e para o niilismo de Nietzsche, principalmente. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Nesse negócio desses valores com arcar com as suas responsabilidades, a gente vê muito isso em Édipo, em Antígona, que foi uma das coisas que eles quase não fizeram, né? Arcar com suas... Ou fizeram muito, que era arcar com suas responsabilidades. Os atos deles que levaram a determinadas situações. Então, ali entra mais uma vez o niilismo ativo que a gente viu. Acho que era... Agora, enquanto vocês explicavam, né, falavam do niilismo ativo, eu até fui buscar ali. Me lembrei de uma obra que trata, enfim, dessa perspectiva do Nietzsche, né, e da questão da transformação dos valores, e de uma pessoa que depois nós vamos convidar ele num momento para falar conosco, que trata justamente disso, o
o niilismo, a criação e o aniquilamento. Né? E aqui estou me referindo ao professor Claudemir Araldi, que é hoje, talvez, um dos maiores especialistas em Nietzsche na filosofia do Brasil e, casualmente, é nascido aqui em Campinas do Sul, né? Aqui pertinho da nossa cidade. Então, é interessante que, como no passado o niilismo e Nietzsche chamaram a atenção, né, desse jovem pesquisador em filosofia, e continua chamando a atenção dos jovens, né, aqui da nossa região para essa temática. Então, compartilhar isso com vocês. Depois a gente programa uma atividade, enfim, convida ele para... que ele é uma pessoa também, assim, né, quando a gente diz que é daqui da região, ele está bem disposto a participar conosco das atividades. Mas como essas temáticas, elas continuam, assim, atuais, né? Mas eu acho que a introdução, a perspectiva de vocês, assim, enquanto o nosso grupo de leituras e estudos em ciências humanas, é excelente. Eu só tenho a parabenizar vocês. Obrigada, professor. E ali, no chat, o Miguel Ângelo, ele fez uma ótima pergunta, que quer dizer que se o mundo é um palco, eu não sou apenas o ator, mas o diretor também. E é exatamente isso. É tipo assim, nas nossas vidas, nós somos, além do protagonista, nós somos o diretor, o produtor, nós somos basicamente a maioria na produção das nossas próprias vidas. E claro que às vezes tem alguma participação especial de alguém, aí isso já é algo muito pessoal de cada pessoa, mas é basicamente isso. Se o mundo seria um palco e nós seríamos o ator, assim como o diretor também, para sermos livres para tomar as nossas decisões e futuramente termos coragem de arcar com as consequências delas. Quando o professor colocou esse comentário, me veio à mente uma frase de Charlie Chaplin que diz que o mundo é uma peça de teatro que não permite ensaios. Então, ria, chore antes que as cortinas se fechem e você termine sem aplausos. Então, a gente tem muito essa ideia no niilismo que, caso como foi dito, no niilismo ativo, sobre acreditar, sobre dar uma nova razão para a nossa existência, sobre fazer o que a gente tem e arcar com as nossas consequências. Negócio de ação e consequência, né? Então, quando a gente entra no niilismo ativo, a gente tem que entender que a gente tem que aproveitar o máximo que dá, que mesmo não tendo uma razão maior para a nossa existência, a gente é a nossa própria razão, né? Acho que tem muito essa pegada no niilismo ativo, mas... Tem muitas pessoas mesmo que acreditam que são apenas atores. Sim, nossa, essa citação de William Shakespeare é muito boa. Eu acho que, de certa forma, esses dois pensamentos, eles acabam se chocando, porque nós somos atores, mas então se nós somos os atores, apenas os atores, teria que existir um grande diretor das nossas vidas para... eu não sei se essa seria a palavra certa, mas para brincar, para encenar com as nossas vidas. E, pelo menos eu, Patrícia, eu não gostaria de acreditar nisso. É uma coisa bem pessoal de cada um, mas em forma do niilismo, é muito importante conceituar que existem sim outros pensamentos, existem sim coisas que se chocam com a vertente niilista, e que é importante, antes de você se ser adepto de tal pensamento, você pesquisar e ler mais sobre outras ideias, que nem seria a de William Shakespeare, que o professor acabou de colocar ali no chat. Em questão de liberdade, que eu tinha comentado antes, que a partir do momento que você se revolta e você se percebe livre, tem uma frase do Stephen Hawking que eu simplesmente acho incrível,
tanto para esse momento quanto para a minha própria vida, que ele falou que, apesar de eu não poder me movimentar e ter que falar através de um computador, em minha mente eu sou livre. E isso vai muito de encontro com a ideia do niilismo, que, ok, mas ser livre então seria fazer qualquer coisa onde eu quiser, quando eu quiser? Não necessariamente, porque a maior forma de se sentir livre é na nossa mente, que é o objeto mais complexo, eu posso dizer, do universo, e que é objeto de estudo em diversas áreas, e que é através dele que a gente tanto pode se sentir livre quanto pode se sentir preso, e não única e exclusivamente pelas nossas ações. Em relação a essa perspectiva, né, que a Patrícia coloca, eu vou ler para vocês duas vertentes, dois verbetes bem pequenininhos, 27 e 29, do Além do Bem e do Mal do Nietzsche. Né? Então, ele traz, acho que isso que vocês colocaram. Independência é algo para bem poucos. É prerrogativa dos fortes. Isso porque ele já estava convencido, enfim, ele pensava assim que ele era o máximo naquele momento. E quem procura ser independente sem ter a obrigação disso, ainda que possa ter o direito disso fazer, demonstra-se provavelmente que não é apenas forte, mas temerário, né, de qualquer outra medida. Então acho que essa frase do Nietzsche chama muito a atenção nisso, né, no sentido a crítica do niilismo ativo não é uma crítica a todos os valores, na verdade é uma crítica aos valores estabelecidos e como possibilidade de criação, de surgir outros valores depois. Na nossa sociedade moderna, né, pós-Revolução Francesa, isso foi um grande problema, porque ao se tirar Deus do centro das discussões, se tentou colocar outras coisas, uma delas foi a razão, e se idolatrou a razão, né, como se a razão desse conta de todos os problemas, e nós tivemos, por exemplo, no nazismo, né, alguns perguntavam, bom, cadê a razão, né, que dava conta dos problemas humanos. Mas aí compartilho com vocês o 27, que eu acho que ajuda vocês a se colocarem também, né, em relação a essas questões, enquanto isso que a Patrícia colocava, que é enquanto ser pensantes, né, enquanto essa capacidade. É difícil ser compreendido como independentes, sobretudo quando se pensa e se vive no ritmo do Ganges. E aí vocês vão lembrar do rio. Entre homens que pensam e vivem diferente, ou seja, no ritmo da tartaruga, ou no melhor dos casos, conforme o andar de uma rã. Então é difícil ser livre se isso implica pensar, né, como na velocidade do rio Ganges, quando os demais pensam e vivem no ritmo da tartaruga ou conforme o andar de uma rã. Então, aí vocês imaginam quando a gente fala de liberdade, a gente tá falando nisso, né? Tá falando desse ir além, enfim, dos obstáculos, né, postos. E é mais difícil do que ficar nos obstáculos, né? Do que ficar limitado. Agora eu queria colocar a minha opinião sobre o comentário da Emily, que é que as pessoas não são criadas para ser livres. E de fato eu concordo, porque eu acho que é difícil as pessoas do nosso governo controlar pessoas que são livres. Então é muito mais fácil lidar com o padrão. Então eu acredito que mesmo a gente não tendo todas essas dificuldades em poder fazer isso leva o ideal do antigo, né, que foi arcar com isso e enfrentar isso para ter uma voz, para ela poder fazer o que ela queria, para ela enterrar o irmão, para seguir o que ela acreditava. Além de que, como o professor disse, é muito mais fácil a gente ficar naquele ideal de que que tá confortável, então eu não preciso passar para isso, não preciso atravessar isso, entende? Tipo, que a gente tá confortável com nossos pensamentos, acreditando nessas coisas. Então a gente não questiona, a gente não vai atrás da nossa liberdade pelo nosso medo. Pelo menos é isso que eu acredito, né?
De novo, colocando a minha opinião sobre isso, é que eu enxergo eu nunca assisti o documentário sobre Dilema das Redes, mas, pegando pelo nome, já dá para entender sobre o que é. E eu acho que a mídia, as redes sociais, elas ainda estão sendo mais utilizadas como uma ferramenta de padronização, de controle. Porque a gente tem, se a gente parar para pensar, todos os nossos atos, eles estão já não premeditados, mas influenciados por tudo que acontece na mídia. Então, muita gente faz determinada coisa para ganhar like. Então, ou faz determinada coisa para ficar bonita para as redes sociais. Isso é uma forma de controle, porque você não está fazendo isso por si mesma, você está fazendo isso para agradar as outras pessoas. Então, eu acho que se estabeleceu um padrão de controle sobre as redes, das redes sobre nós, no caso. E eu acho que era isso, na minha opinião. Respondendo ali o que o prof colocou, eu acho que o dilema das redes, bom, é difícil falar sobre liberdade em uma época tão conturbada quanto a nossa, tanto que liberdade de expressão tem sido um objeto de debate e discurso em muitos locais. E quando eu comento de liberdade, a partir de quando você descobre que não existe realmente um grande motivo ou sentido na vida, seria mais a sua liberdade mental, que é o que o Stephen Hawking comentou. Porque enquanto pessoas que convivem em uma sociedade diversa, nós temos que entender que é que nem aquele antigo ditado, sabe? A minha liberdade vai até onde a do outro começa. Eu não posso sair xingando as pessoas, eu não posso sair falando qualquer coisa sem ponderar sobre o assunto. É muito importante que a gente não confunda a liberdade de expressão, a liberdade de ser com o discurso de ódio. Porque a partir do momento que a sua liberdade machuca a pessoa ao seu lado, ela já não está mais sendo uma liberdade e aí, nesse momento, ela tem que ser barrada. É um exemplo bem antigo e não seria exatamente muito a ver com as redes sociais, mas conforme hoje em dia tem muitos discursos sobre que seria que existe a liberdade de expressão, então eu posso falar o que eu quiser no meu perfil, na minha rede social. Então a gente pode pensar que lá em 1943, 44, 45, quando os nazistas pensavam que os judeus eram inferiores e tinham todo esse antissemitismo na sua vida, que eles estavam apenas exercendo a sua liberdade. Só que não era a liberdade deles sendo exercida da melhor forma possível. Aquilo era ódio puro e gratuito. Então, eu acho que tem que realmente saber balançar isso, tanto nas nossas vidas pessoais, quanto nas nossas vidas digitais, digamos assim, nas nossas redes sociais. A gente tem que sempre ponderar. Bom, isso aqui é a minha liberdade de ação, minha liberdade de expressão em ação, ou é apenas o meu discurso de ódio voltado para um grupo de pessoas, ou para um pensamento, ou para uma pessoa em específico. Emily, tu queria pontuar alguma coisa antes que eu vi que tu ligou o microfone? Se quiser falar, fique bem à vontade. Peraí, olha só. Quando eu falo que as pessoas não estão prontas para ser livres ou não são criadas, é exatamente nessa ideia de, tipo, elas não sabem o que fazer com essa liberdade, ou a gente não aprende a pensar, a gente aprende a fazer as coisas, tipo.
E aí ser livre é uma questão, porque se tu não tem ninguém pra dizer o que tu tem que fazer, o que tu vai fazer? Sim, exatamente. Inclusive, a filosofia, que é um tema que aborda muito isso, tipo, ia sofrer se eu não parei de acompanhar sobre isso. Os cortes, sendo que é o que vai mostrar pra gente que a gente pode ter, sim, essa nossa liberdade mental. E era o que mais ia... Era a matéria que ia sofrer com o governo, que acho que é pra barrar essa ideia de pensamento. Convido vocês, né, também para agora o colega Alan, né, com o projeto Grupo de Estudos em Ética e Filosofia Política, está organizando, acho que a partir da semana que vem, no dia 7, começa a primeira atividade. E aí o tema, né, que o Alan está propondo para discutir é justamente a ideia de educação para a imaginação, educação para a emancipação, e como que no âmbito, né, da educação formal se pode pensar esse processo de treino, né, não dá para dizer preparação, para o exercício da liberdade. Mas aqui você traz Camilo, um aspecto interessante ao comentar sobre a exclusão da filosofia, porque a filosofia ela nunca foi pauta ou tema de exclusão das escolas, né, de elite no Brasil, ou seja, das escolas onde você paga hoje 3, 4, 5 mil reais, lá tem muitas horas, né, de filosofia, de literatura, de arte, de teatro, dessas coisas todas. E o Nietzsche ele está discutindo lá também a questão da diferença da nobreza, que tinha o tempo e o espaço para a arte, para a cultura, e, né, dos demais. Então acho que isso é importante também trazer, né, que nós temos, às vezes, né, algumas experiências educacionais, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio, que traz isso justamente, e da família, né, justamente isso que a Emily pondera, né, que nós não somos preparados para o exercício da liberdade, aquilo que o Sartre, Simone de Beauvoir, enfim, vão chamar a nossa condição humana de liberdade. Então, acho que esse é um tema que nós podemos retornar outros momentos, né, e aprofundar, e aí já deixo o convite para vocês, né, e para os demais também, para as atividades do Aula. Alguém teria mais alguma coisa para pontuar sobre o niilismo ativo? Talvez alguma pergunta? Ou até mesmo algo sobre ser livre, sobre essa liberdade? Eu queria dizer para vocês que eu acho que o que a gente está fazendo aqui é um ato de revolta. Tipo, pensar sobre essas coisas e tal. Mas não sou eu, mas só quero dizer que não sou eu que estou organizando, viu? Foram as bolsistas que organizaram. Eu vou receber de forma de elogio, porque eu acho muito importante que nós jovens, de alguma forma, a gente consiga encontrar um meio para expor a nossa opinião e para se unir, para cada vez poder pensar nesse futuro mundo de uma forma onde cada um tenha a sua liberdade e respeite a do outro. Então, eu realmente fico feliz com você dizendo isso, Emily. E olha só, se isso virou um ato de revolta. Obrigada, nossa. Olha, sinceramente, eu não tenho bem uma opinião formada sobre esse tipo de pessoa. Porque eu acredito muito que a gente tem realmente uma liberdade, um livre-arbítrio. Então, se eu quiser me expor nas redes sociais, é meu problema. Então, vai de cada um. Mas, sim, é bem mais provável que essas pessoas sejam alienadas. Porque, como eu disse antes, a mídia se tornou uma forma, uma infraestrutura de controle sobre nós. Então, pensa só, uma pessoa que ela vive de status, de likes, como que ela se sentiria sendo cancelado, vamos dizer, na internet? Já teve pessoas com histórico de que se suicidaram por conta disso. Então,
as redes sociais, elas se tornaram muito presentes e muito fortes hoje em dia. E com uma forma de controle, ela tá muito grande. Então, sim, de certa forma, eu acredito que elas se tornem pessoas, seres alienados. E que acaba sendo um empecilho para uma mente livre. Mas essa é a minha opinião, certo? Eu concordo com a Camila. Eu acho que a partir do momento que a gente convive com outras pessoas, absorve a personalidade delas e para de ter o nosso próprio pensamento crítico, a gente perde a nossa liberdade, o nosso poder de ser livre na nossa mente. É bem triste que isso esteja acontecendo, porque o que mais é importante na nossa sociedade hoje em dia é a capacidade de um pensamento crítico. É a capacidade de indicar que algo está errado, de questionar outras coisas no geral. E a internet, ela está sim tirando esse pensamento crítico da gente, nos alienando e nos tornando robozinhos de voto e pensamento. Então, é realmente muito importante que a gente se questione e se torne livre para ter o nosso próprio pensamento crítico e não reproduzir falas de outras pessoas. O que eu acho, de fato, que é uma coisa bem interessante que acontece hoje, porque, tipo, nós temos muito mais acesso a informações do que a gente tinha antigamente. Mas a gente está se tornando muito mais alienados, muito mais robotizados do que antes, porque a gente só recebe, a gente não questiona sobre, será que isso é falso ou verdadeiro? Será que a gente não cria um senso crítico sobre as informações que a gente recebe? A gente só recebe e compartilha elas. Então, acho que era isso. E falando em senso crítico, alguém mais tem alguma coisa para pontuar, para comentar, para questionar? Então, se sintam bem à vontade, nem que seja só para falar que não gostou, ou se falar que gostou. Então, sinta-se à vontade no chat. Eu vou disponibilizar agora no chat, um link com o nosso do Drive compartilhado, em que eu estou colocando os slides das aulas, o livro tá disponível dentro do Drive. Então, é só vocês acessarem que vai ficar e entrarem que vai ficar. Vocês vão poder utilizar os materiais que estão sendo usados nas aulas. E quem ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, se quiser participar, para que a gente compartilhe lá todas as terças-feiras o link para reunião e algumas informações também futuramente, é só colocar o número de telefone no chat que eu adiciono. Pera aí que eu vou colocar também o do... Se acharem melhor, o link do grupo. Tá ali o link do grupo. Obrigada, Camila. Então, alguém tem mais alguma coisa? Alguma coisa que vocês queiram abordar futuramente? Tipo, algum tema que vocês gostariam de debater aqui? Também a gente está bem flexível a novas ideias. Ou então, caso vocês queiram, convidem alguém para falar sobre o niilismo em algo específico, como na história, ou o niilismo na literatura, o niilismo na arte, a gente pode entrar em contato com os nossos professores e ver se eles aceitariam participar. Então, se vocês quiserem, só pontuar. Da minha parte era isso, pessoal. Assim, eu agradeço muito, né? Acho que a gente faz a divulgação para o próximo encontro, nesse exercício também de a gente pensar outras questões, outras a partir e aí trabalhar os outros niilismos e aprofundar esse tema, né? Que é o propósito, mas acho que hoje o encontro foi muito legal e surgiram aqui outras
outras temáticas tantas que, tanto nesse grupo ou dos outros projetos de pesquisa e extensão, a gente pode também participar junto, né? Aqui, falando da Emily, por exemplo, que tem um projeto, né, da Ciências Humanas. Então, retomar todos esses temas em outros momentos também, acho que é bem... que o nosso objetivo não é esgotar os temas, mas chamar a atenção, né? E nesse aspecto, faço palavras da Emily a minha, né? Eu acho que é um movimento lirista, é um movimento de crítica, é um movimento de revolta, enfim, né? É um movimento de pensamento. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada, professor. Muito. Eu acho que hoje a gente foi bem mais além do que na semana passada já. Então, acho que se ninguém tiver mais nada para pontuar, para comentar, acho que a gente pode encerrar a reunião por hoje e ficar em contato através do grupo no WhatsApp. Ou então vocês podem mandar um e-mail para o nosso e-mail, ou então entrar em contato pelo nosso Instagram, tanto meu pelo da Camila, como vocês preferirem. Mas mais seria isso mesmo. Eu queria agradecer pela participação de todo mundo, que foi muito importante. A gente conseguir construir esses diálogos. Se restou dúvidas, como a Patrícia disse, não hesitem em procurar a gente está sempre disponível para vocês. Espero vocês no próximo encontro também, né? Que vai acontecer na próxima terça, dia 6, no mesmo horário. Se vocês querem colocar alguma coisa que não gostaram, que gostaram, podem vir falar com nós. Mas eu acho que é isso e a gente pode ir encerrando por aqui. Então, tchau, gente. Muito obrigada pela presença de cada um e até a próxima terça.